Bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde, promovido pela OAB de Alagoas. Nós somos da Comissão de Direito Médico e Saúde. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre saúde vascular na mulher. Eu sou Priscila Lessa, advogada especialista em defesa de médicos, sou a atual presidente desta comissão e hoje estou como host aqui para conversar com vocês. Ao meu lado está a doutora Mirela, advogada e membro dessa comissão, bem como a doutora Cristiane, advogada e membro da comissão. Nosso convidado de honra é o Dr. Ricardo Augusto, que é médico, CRM 4114 e vários RQEs ele tem. Atualmente, ele é hoje presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional aqui de Alagoas. Tem título de especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e falar particular, e Associação Médica Brasileira. Título de especialista em ultrassonografia vascular com Doppler pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, residência em cirurgia vascular pelo Hospital Base do Distrito Federal e cirurgião vascular da UFAL. Dr. Ricardo é atuante nas redes sociais, conheci ele por lá, sempre com conteúdos educativos voltados à sociedade, com um enfoque na mulher. É um grande prazer ter você aqui conosco, se sinta em casa. E olha aí o tamanho do currículo, né? Então vocês sabem que vem coisa muito boa por aí. Bom dia, Priscila. Bom dia, Mirela. Bom dia, Cris. Minha amiga de infância, protetora dos animais. É um prazer ter você aqui do meu lado. Quero agradecer o convite, inclusive em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, pelo espaço nessa entidade tão importante que nós médicos tanto admiramos e respeitamos, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso Regional Alagoas. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar e bater um papo bem legal. Bater um papo bem legal. Lembrando que vai estar disponível no YouTube da OABAL, tá? Então vocês assistam lá. Eu já vou começar com uma pergunta que veio agora na minha cabeça. Por que angiologia? Porque eu fiz angiologia? Por que você escolheu essa? É uma excelente pergunta. Porque eu só decidi fazer angiologia já quando estava no último ano da residência de cirurgia geral. Eu sempre quis ser médico, procurei fazer uma boa formação de médico. É obrigatório, então, você fazer geral para depois... Isso. Aí o pré-requisito para fazer angiologia e cirurgia vascular é a cirurgia geral. Existe uma residência só no país, que é de angiologia pura, que requer, que pode ser utilizado o pré-requisito de clínica médica. Tá, Mas entendi. eu não sei nem como é que tá, eu acho que é a Santa Casa do Rio de Janeiro. Entendi. Então, Mas clínica ou cirurgia geral? Mas assim, para fazer procedimentos, né, a residência de cirurgia vascular, seria a parte intervencionista da angiologia, tem que ter o pré-requisito de cirurgia geral. Entendi. Então, eu optei pela angiologia assim. Eu amava cirurgia, procedimentos cirúrgicos, e durante a residência de cirurgia você começa a ver as mais diversas áreas da cirurgia. E aquela área que trabalha com os trilhos do combustível da vida, que são os vasos sanguíneos que drenam e irrigam o sangue em todo o corpo, foi o que mais me encantou quando eu decidi enveredar por essa área. Ai, que bom, que ótimo. É bom quando a gente escolhe um trabalho que a gente vai por prazer, né? Bom, como trabalha o médico especialista em angiologia, né? O que é que vocês cuidam? É uma boa pergunta. Por incrível que pareça, uma boa parte da população realmente não sabe o que é angiologia. E isso tem uma importância muito grande de ser esclarecido, porque até entra na questão
ética da invasão de especialidade por não Perfeito. médicos, né, no tratamento de algumas doenças vasculares. Por exemplo, Tratamento de varizes e vasinhos, os famosos vasinhos, né? aí tipo um clínico geral faz, mas é Isso, assim, mais e ou pior menos. Não ainda médicos, quando né? não médicos passam a fazer esses procedimentos. Nossa. Então, assim, isso aí eu acho que durante a entrevista vai ter espaço para a gente Aham. conversar um pouco mais sobre Aham. isso. Mas a angiologia, ela trata todas as doenças relacionadas aos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias. As veias levam o sangue sem oxigênio para o coração. Do coração ao pulmão, ele é oxigenado, vai pelas artérias, que já é um outro tipo de vaso sanguíneo, que leva o sangue oxigenado para irrigar os O corpo, né? tecidos, o corpo todo. E existe ainda também os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles levam a linfa, que é o líquido do corpo. Então, são basicamente 3 tipos de vasos: as veias, as artérias e os linfáticos. Então, qualquer situação que altere o funcionamento dessas estruturas é tratada pela angiologia. Antigamente, a cardiologia, ela englobava tudo isso. Toda a parte do sistema cardiovascular era tratada pelo pessoal da cardiologia. Então, começou a perceber que era uma gama de situações muito grande, que uma especialidade só não tinha condições de dar conta. Então, assim, a cardiologia ficou só com o coração e todos os outros sistemas dessa parte circulatória ficou com o angiologista. Então, por exemplo, um câncer de... Como é que é? Câncer de Linfático. linfático. Aí então, já é com o pessoal da hematologia. Mas vocês conseguem identificar e encaminhar. É porque assim, no câncer linfático, os sintomas são mais relacionados aos componentes do sangue. Tá, entendi. Aí seria com o hematologista. Tudo que envolve a parte mecânica dos vasos, ou seja, os vasos linfáticos em si, aí seria com Entendi. é E tipo não com o urologista. É o Sim. sistema urinário. Mas a parte, a Síria, que nossa assistente está querendo participar a da minha da participa conversa. sempre. Então, assim, um exemplo, o urologista, ele trata toda a parte anatômica e fisiológica do sistema urinário. O nefrologista vai mais em relação à função, né, de filtragem dos rins. Então, eu trouxe essa imagem porque é uma das imagens que eu mais vejo como mulher. Essas varizezinhas, principalmente em pessoas mais velhas. E aí eu fiquei pensando que talvez seja o tratamento mais comum, né, que os angiologistas fazem. Ou não? Isso, Priscila. É de fato, toda especialidade médica tem aquela doença que é a mais comum, é a mais corriqueira no nosso dia a dia. E a presença de varizes, né, ou microvarizes, que seriam os vasinhos, é de fato a situação mais comum. E só que Por que fica assim roxinho? É como se tivesse entupido? é uma dilatação da parede, é uma fragilidade da parede dos vasos, da superfície, né, da região da pele, que eles se dilatam por fatores genéticos, fatores hormonais e relacionados a hábitos de vida, fazem com que eles se dilatem. Como eles se dilatam, ficam com mais sangue dentro deles. Aí daí ganha esse destaque maior na pele. Doutor, o mero aparecimento dos vasinhos sem dor já é motivo suficiente para procurar o médico? Isso é uma pergunta excelente para a gente até esclarecer o que é um problema estético de um problema de saúde. Veja só, a classificação de doença venosa crônica engloba os vasinhos como parte dessa síndrome, dessa doença. É porque existem vários estágios dessa doença. O estágio mais inicial, que seria a presença dessas microvarizes, ou vasinhos até mais discretos como esse, podem estar relacionados com outras alterações mais sérias, numa região que não está sendo visualizada pela inspeção, né, a olho nu. Então, às vezes, é a ponta do iceberg. Por isso que esses casos sempre têm que ser avaliados por um especialista. Porque aí a gente vai colher a história do paciente, vai fazer o exame físico, vai realizar exames de imagem para ver se tem alguma coisa alimentando esses vasos, se tem alguma alteração no sistema mais profundo que possa trazer uma complicação maior. É um procedimento seguro?
enfim, só podem fazer os angiologistas, traz bons resultados e se existe possibilidade de complicação. Eu queria dar um destaque muito grande para essa sua pergunta, porque é um procedimento seguro, eficaz, com uma chance muito pequena de complicações, quando realizado pelo especialista. Porque a presença apenas de vasinhos, mesmo numa pessoa que não tenha sintoma algum, acha que aquilo é só um problema estético, o tratamento de aplicação, existem várias formas de tratar esses vasinhos. E as aplicações também têm várias modalidades. Tem as aplicações usando substâncias químicas e tem as aplicações usando os métodos físicos, né, como laser, radiofrequência, enfim. Esses tratamentos, apesar de serem extremamente seguros, em mãos capacitadas e qualificadas, podem apresentar complicações. As mais comuns são aquelas relacionadas à parte estética. Manchas, né, pigmentações, que na grande maioria das vezes saem espontaneamente. Mas pode acontecer complicações mais graves, como flebites, que é quando uma veia superficial ela inflama, forma coágulos. Pode haver a formação de coágulos em veias profundas, porque o método de tratamento das veias, mesmo sendo vasinhos, é agredir aquele vaso por dentro com a substância que está sendo injetada. Ocorre uma reação dentro daquele vaso e ele vai secar. Por isso que chama procedimento de secagem de vasinhos. Só que pode, às vezes, atingir veias profundas. E essas veias profundas coagularem, trombosarem e evoluir para uma trombose, por exemplo, uma trombose venosa profunda. E numa situação mais grave, seria esses coágulos que se formarem em veias mais profundas, migrarem para o pulmão e levar a uma embolia pulmonar, que é uma situação muito grave. Sem falar que existem complicações tipo surgimento de feridas na pele, usando esses métodos. Né? Então, não é um método isento de complicações. Mesmo em mãos habilidosas e preparadas. Que tem que ser, né? E outra, imagine quem não faz. O especialista que faz esse procedimento, mesmo que ocorra de uma forma muito rara uma complicação, ele vai estar habilitado para tratar. Saber as consequências. Sabe as consequências, sabe tratar e resolver o problema daquele paciente. Então isso é muito importante a gente destacar aqui nesse podcast. Até porque eu acho que o médico que faz o que não cabe, se ele se torna imperito, né? Porque ele não tem a perícia, ele não estudou aquilo. Né? Exatamente. Imagine um profissional que não é médico realizando tratamento de vasinhos, né? Porque assim, é uma coisa muito simples. Vejam só, toda profissão é regulamentada por uma lei. Vocês sabem melhor do que eu. Então, o médico, dentro da sua lei, a lei que normatiza o ato médico, prevê a realização de procedimentos como esse e outros. Durante a faculdade de medicina, nós já estudamos esse tema, os assuntos da angiologia e cirurgia vascular. Depois da faculdade, nós fazemos residência médica, onde vamos treinar esses tipos de procedimento durante alguns anos. Então, e outra, todos os trabalhos, qualquer tratamento que é colocado para ser realizado na população, ele tem que passar por estudos científicos, ensaios clínicos, multicêntricos, realizados em todo o mundo, para se concluir que aquele método é seguro e eficaz. Não existe nenhum estudo científico usando essas técnicas por profissionais não médicos que atestem a segurança e a eficácia. Então, em todos os sentidos, não há razão para a gente aceitar que um profissional não médico faça esse tipo de procedimento. Isso é uma irresponsabilidade e uma inconsequência muito grande com a população. Até porque, Ricardo, como você falou, pode iniciar com um procedimento simples e ter consequências
eventualmente os raros efeitos colaterais ou algo que não vá como se imagina que iria, mas que necessite de uma intervenção imediata de um profissional que saiba as consequências, lidar com essas consequências. Exatamente, Cris. Porque assim, imagine só, eu recebo, ou qualquer vascular angiologista recebe no consultório uma pessoa que foi submetida a tratamento de varizes ou vasinhos por um não médico. Uhum. E ele chega ao nosso consultório com uma complicação. Vamos supor que ele esteja com uma ferida na perna que abriu após uma aplicação. Uhum. O profissional que não é médico, ele não vai saber tratar. Uhum. Né? E é uma complicação possível com esse método. Quando nós recebemos, já existem vários questionamentos jurídicos dos médicos junto com os CRMs, com o CFM, o que ele deve fazer. Deve notificar. Se ele deve notificar, porque aquilo ali já caracteriza um exercício ilegal da medicina. Isso. Ele já tem que denunciar. Isso. E outro ponto, para ele se resguardar, porque o paciente pode chegar lá querendo que ele resolva o problema. Sim, né? sim. Então você vai assumir a resolução de um problema que não foi causado por você. Sim. E outro ponto, como você vai deixar documentado o que foi você que ocasionou ou não? Porque à medida que eu assumo o tratamento, esse paciente pode alegar lá na frente, não, mas isso aqui foi com o senhor, não foi com outro. Então, vejam só que problemão. Mas complexidade. Já os tem prontuários a gente consegue. os prontuários e já tem alguns CRMs questionando a possibilidade de precisar da abertura de um boletim de ocorrência na polícia. É, porque é crime, né? Que é um crime antes de você assumir esse caso. Então, gente, todos vocês que estão nos ouvindo, quando você vai num voo, quando você pega um avião, você quer que um piloto treinado esteja dirigindo aquela aeronave. Com certeza. Quando você quer pintar a sua casa, você chama um pintor, você não chama um chaveiro. Se você está com um problema na sua fechadura, você não chama um eletricista, você chama um chaveiro. Cada um na sua especialidade. Todas as profissões da área de saúde são lindas, importantíssimas e trabalham em harmonia com nós médicos. Nós precisamos demais das outras profissões, mas cada um na sua seara, cada um no seu campo de atuação. Eu entendo. E a gente está agora no mês de março, né? Mês da mulher. Quais os aspectos, né, que nós mulheres devemos prestar atenção? E eu também pergunto relacionado à idade. Quando a gente é mais novo, tem a probabilidade de não ter os vasinhos e aí, de acordo com o tempo, eles podem aparecer? A idade é um fator totalmente relacionado com a saúde vascular, seja feminina, seja masculina. Normalmente, as varizes, que seria o problema vascular mais comum, quem tem uma tendência genética, normalmente começa a aparecer a partir já da segunda década de vida. E vai se acentuando com o progredir da idade. E sobre o tema mulher, para mim é um tema que assim me fascina, porque eu admiro demais vocês mulheres, eu sempre reconheço, inclusive publicamente, que vocês são muito melhores do que nós homens, em todos os sentidos. E assim, existem muitas nuances em relação ao sexo feminino na questão vascular. Principalmente quando envolve a gestação, reposição hormonal, anticoncepcionais. Então, há várias situações que a saúde vascular tem que ser muito bem avaliada para evitar complicações. Entendi. Então, pegando o gancho em relação a essa questão da reposição hormonal, o que você indicaria? Há mais consequências nesse período? Pode acarretar um risco maior de trombose ou não? Isso é lenda, não é lenda? Isso é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes vocês mulheres são privadas de ter uma melhora na sua qualidade de vida quando atingem uma situação já de uma menopausa ou de um climatério, que é aquela fase antes da menopausa, que começa a sentir sintomas extremamente desagradáveis, que repercutem demais na qualidade de vida, repercutem na autoestima da mulher. Então, assim, a gente vê ainda muito disseminada essa ideia que não, reposição hormonal é um perigo. Ninguém deve fazer assim.
generalização de condutas. E não é bem assim. Claro que toda mulher que, primeiro, tem uma indicação médica para fazer a reposição hormonal, que isso é importantíssimo. Não é para fazer a reposição hormonal só porque parou de menstruar. Né? Se existe uma indicação médica para fazer essa